E aí, galera, tranquilo? Bom, vamos lá. Falar com vocês aí a respeito do princípio da insignificância, né? Alguns falam princípio da bagatela também. E eu quero conversar com vocês porque isso é uma decisão hoje aí do Supremo Tribunal Federal a respeito da aplicação desse princípio, né? E já vou falando que mais uma vez, né? A rigidez em cima de pessoas menos favorecidas pelos órgãos, pelas instituições, né? Pela polícia, Ministério Público, Judiciário, implica em prejuízo assim, imenso. Porque a gente vai vendo que acontece crimes que não deveriam efetivamente, nenhum crime deveria acontecer, mas a gente vive numa sociedade que a gente sabe que isso nunca vai deixar de existir. Mas as pessoas menos favorecidas são sempre punidas e as pessoas, né, que têm certos poderes aí, ainda mais financeiros, acabam saindo pela porta da frente, processo é arquivado, a denúncia não anda, o processo também não anda, enfim, tem um monte de confusão aí. Eu sei que a corda sempre estoura para o lado mais fraco. E esse é mais um exemplo, mas antes de eu dividir a tela e a gente estar falando sobre algumas coisas, eu quero lembrar a vocês, né, que esse julgado é um exemplo, né, de que a gente aí até que tem até que concordar com os ministros, por exemplo, do STJ e do STF, que num julgado reclamaram lá que está tendo uma enxurrada muito grande de julgados no STJ e no STF, e porque realmente tem um problema na primeira e segunda instância dos estados. Então, os juízes, em regra de primeira instância e segunda instância, estão acatando condenações assim absurdas, estão chancelando acusações através de uma sentença condenatória vinda lá do Ministério Público, né, via denúncia, por exemplo, em que foge até a razoabilidade, né, se discutindo por coisas tão pequenas, quando poderia estar utilizando a máquina estatal, incluindo todos os poderes, para resolver situações sérias, graves que temos aí, né? Esse exemplo aí é de um caso de um furto praticamente de lixo, que foi de uma bica velha dentro da casa da pessoa, uns fios velhos que tinha na casa da pessoa, e o sujeito entrou lá para furtar aquilo, que eu acho que não dava nem R$ 90. É, e que a própria vítima falou que aquilo, no depoimento dela, falou que aqueles objetos não tinham nenhuma validade para ela, nenhuma utilidade para ela, e que era lixo. E ainda assim o Ministério Público ofereceu denúncia. E o juiz recebeu a denúncia, que a denúncia fazia lá os preenchimentos dos requisitos, mas o juiz de primeira instância absolveu. O Tribunal de Justiça de São Paulo, o Ministério Público não satisfeito, né? Recorreu, porque tem que condenar um cara desse, né? Que, coitado, coitado da sociedade, né? Que é um cara extremamente perigoso que está roubando ou furtando lá é, lixo, coisas que não vão ter utilidade. E esse cara pode ser extremamente perigoso para a sociedade, para você aí que está assistindo, para a sociedade toda, né? Esse cara pode, talvez, com esses fios ou com essa bica, né, que não vale nada, que nem funciona, consiga fazer uma bomba, ou enfim, é um cara de alta periculosidade. O Ministério Público ainda recorreu dessa sentença, e o Tribunal de Justiça modificou a sentença, foi no tipo, vamos aplicar o que está escrito na lei, que se exploda o resto, não vamos olhar a função da lei, não vamos olhar as circunstâncias do fato, e está tudo certo. Se foi parar no STJ, o STJ, né, não reconheceu, não julgou o mérito por questões, e aí isso é uma crítica mesmo que eu faço, não julgou o mérito por questões processuais, porque houve um habeas corpus e não era para ser utilizado dessa forma, enfim, sempre aquela confusão do STJ. E aí houve agravo regimental que também que não passou, e aí foi parar com o HC no STF, que o STF agora resolveu a situação. Enquanto isso, o sujeito, coitado, fica lá,
né, sofrendo as mazelas de uma sentença injusta e as burocracias, né, que no caso da STJ, entre a gente ver uma injustiça dessa e flexibilizar essa formalidade que tanto querem, parece que tem mais interesse o direito e garantia individual do cidadão, o que não foi observado, mas aí chegou lá no STF e o STF agora liberou o sujeito. Vou compartilhar aqui, absolveu ele. Vou compartilhar aqui a tela e a gente vai fazer algumas leituras de algumas coisas aqui. E aí a gente vai chegar à seguinte, né, conclusão aí que é complicado, né? Então a gente tem aqui, isso que vocês já estão acostumados com nossa apresentação. Então veja bem, princípio da insignificância, né? Bom, aqui eu faço uma pequena introdução e chamo a atenção de vocês para a observância, tá? Que para a aplicação do princípio da insignificância, como ele está aqui, ó, tá? Ele tem 4 requisitos aqui que a própria jurisprudência vem tratando, que é a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade da ação, reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Isso é o princípio da insignificância. Então, para que dentro de um fato, de um caso concreto, o réu venha a arguir, né, a impossibilidade de uma condenação pela aplicação, né, do princípio da insignificância, o que faz com que o que era atípico, aparentemente era atípico, passa a ser atípico, portanto deixa de ser crime e o sujeito é absolvido. Só fazendo uma lembrança aqui, existe uma diferença entre a coisa insignificante, que é o objeto, por exemplo, e a coisa de pequeno valor, que também é um objeto. Então, para a jurisprudência do STJ, tem o entendimento que o princípio da insignificância deve ser aplicado quando a coisa, a res furtiva, por exemplo, o objeto, né, jurídico que está sendo tutelado ali e que está sofrendo uma ação, esse valor fique até 10% do salário mínimo. Então, automaticamente o sujeito seria absolvido, né, por não existir crime. Por outro lado, coisa de pequeno valor, objeto de pequeno valor, bem de pequeno valor, juridicamente falando, é aquele cujo valor está acima dos 10% do salário mínimo até um salário mínimo. Então, até um salário mínimo é considerado coisa de pequeno valor. O que, dentro do caso concreto, muito provavelmente, não vai levar à tipicidade da conduta, mas vai levar, provavelmente, um privilégio, como tem lá no crime de furto, tá? Então, são coisas diferentes. Uma coisa é insignificância, que é um valor ridículo, foi o caso concreto que a gente vai ver, e outra coisa é o objeto, né, de pequeno valor. Tá legal? Só para lembrar vocês. Então, quando está no caso concreto, você sempre vai observar, olha, a conduta do cara foi minimamente ofensiva? Foi. Teve algum prejuízo grande? Teve, sei lá, violência? Teve alguma coisa desse tipo? Não. Teve alguma periculosidade da ação, da periculosidade social dessa ação, ou seja, a sociedade no geral foi levada a risco? Não. Reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Gente, estava sendo furtado uma coisa que era considerada lixo, inclusive pela própria vítima. Valor ínfimo, era fios velhos, uma bica velha que nem tinha funcionamento, segundo a vítima. Então, o grau de reprovabilidade daquele sujeito diante da circunstância dele, provavelmente estava furtando aquilo para comer, seja lá o que for, mas, né, não é não é algo que você tem que efetivamente, né, reprovar esse comportamento. Não que tem que se incentivar, não é isso, mas olha a condição da pessoa, a pessoa para estar fazendo isso deve estar numa situação
quase que de mendigo, mendigando, né? Bom, desespero e por aí vai. E inexpressividade da lesão jurídica provocada. Gente, qual foi a lesão provocada ali? Ao patrimônio. Aquela lesão ao patrimônio foi totalmente inexpressiva. Por que inexpressiva, Zé Carlos? Porque já estava jogado praticamente fora o objeto. O fio era velho, a bica era velha, não nem funcionava a segunda vítima. Então, todos os requisitos, nesse caso concreto, estavam presentes. Mas ainda assim, o Ministério Público, né, tem muito trabalho, né, está combatendo muito o crime, optou por denunciar. O juiz fez por bem absolver e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fez por mal condenar. E aí vai crítica mesmo. Bom, aqui eu coloquei para vocês a definição, tá, de significância, segundo o Guilherme de Souza Nutti. Aqui eu coloquei para vocês julgados no sentido, ó, de que tem julgado do STF falando, do STJ falando sobre 10%, até 10% do valor do salário mínimo é insignificância. Aqui embaixo já vai ter um outro julgado para vocês falando aqui, ó, que até um salário mínimo, né, é coisa de pequeno valor, tá? Então tem uma jurisprudência aqui já formalizada para vocês lerem depois e poderem aplicar. Aqui foi um outro caso que aconteceu, é um caso que aconteceu, que eu até coloquei. Foi interessante esse julgado. Até coloquei aqui, saiu em noticiário lá, né, na época do STF. Gilmar Mendes absolve mulher que furtou picanha no dia em que Rosa Weber indefere liminar de jovem que furtou shampoo, mantendo a prisão. O que eu estava demonstrando aqui para vocês? Né, a falta de coerência do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, né? Se para um reconheceu a insignificância, para o outro não se reconheceu. E aqui tá as informações, né, gente, do caso concreto. Isso aqui depois vocês vão ter acesso aqui, tá? Os valores eram o mesmo, um era 10, 50 reais, outro 130, merreca, gente, não passava nem 10% do salário. Os dois eram insignificantes, mas teve o Supremo Tribunal Federal deu resultado diferente para os casos, né? Então, isso me parece que gera uma instabilidade jurídica imensa, social nem se fala, porque as pessoas ficam perdidas, e aí a gente vai vendo que isso vem se repetindo há anos. Há uma rigidez imensa contra a população, entre aspas, mortal ou mortais, né? Em que o Ministério Público olha para eles como se essas pessoas fossem as mais perigosas do mundo, né? Talvez fossem transformar o mundo ou exterminar com o ser humano, com o patrimônio, enfim. Enquanto nós estamos vendo aí diariamente, né, crimes gravíssimos ambientais, financeiros, econômicos, tributários, né, sonegação, enfim, tantos outros aí, corrupção, e as pessoas estão ainda, conseguem se eleger com 300 processos em cima, e o pobre não consegue sequer um emprego, porque seu nome está negativado, ou aparece lá um processo, ou é levado ao cárcere por um absurdo desse, né? Parece que falta total razoabilidade nisso. E aí, aqui, gente, eu fiz um estudo sobre o princípio, tá? Inclusive à luz da filosofia. Até trouxe alguns conceitos de Aristóteles, tá? Isso vai ficar para vocês estudarem aí, qualquer coisa, entre em contato que eu libero esse material aqui. Mas fica atento, o que eu mais quero que vocês percebam e fiquem atentos são aos requisitos, né, que se tem aqui, né, para se reconhecer e aplicar o princípio da insignificância, e lembrar aquela diferença que tem. Até 10% do salário mínimo é considerado, né, pode ser considerado o objeto como insignificante, a conduta como insignificante, portanto, haveria atipicidade e o sujeito seria absolvido por inexistir crime. Acima de 10% até um salário mínimo, nós podemos ter, efetivamente, vai depender do caso concreto, não é uma regra, né, que não possa ser flexibilizada, tudo vai depender das circunstâncias, mas, em regra, o sujeito seria condenado, podendo ter até um privilégio, tal como lá no furto.
E aí, gente, vocês precisam estar atentos a isso. Vocês podem estar fazendo uma prova, e isso com certeza está sempre aparecendo. E se for num caso concreto, vocês têm elementos o suficiente para poder combater essas ilicitudes que, infelizmente, ataca, né, de uma forma assolada, né, impiedosa para a população comum, né? Geralmente são pessoas que estão numa necessidade, já vivem num contexto social de miséria e por alguma razão qualquer se vê praticando uma conduta que é ilícita, que eu estou falando que não é, que não se deve fazer isso, não há incentivo, pelo contrário, há repúdio. Mas, gente, a própria vítima fala que o objeto era praticamente lixo. Então me parece assim, e não houve nenhuma lesão, nenhum daqueles requisitos, né, foi assim ferido, né, os requisitos, né, para aplicação do princípio de insignificância, porque oferecer uma denúncia, tribunal condenar, isso tem que parar no STF. Foi parar no STJ, STJ fechou os olhos, jogou aquilo para lá, mas o sujeito estava passando por dificuldade e aí teve que parar no STF. Quer dizer, então a gente está realmente sobrecarregando os tribunais superiores, que é o STJ e STF, por uma conduta, acho que não é respeitável achar que um promotor está certo em fazer isso, né? E mais, a justiça chancelar para que depois o Supremo venha ter que trabalhar um dia com tantas coisas importantes para serem resolvidas para resolver uma situação dessa que já é mais do que pacífico na jurisprudência. Então já passou da hora, né, dos promotores, juízes, desembargadores, gente, achar que a sua interpretação está acima, né, do que a lei determina. Pô, não é isso. Vamos ter um pouquinho de reflexão aí, porque as pessoas estão sofrendo muito, né? E os erros vão acontecendo e é, nada acontece com essas pessoas. Mas para a sociedade sempre tem esses problemas. Mas, enfim, isso é só um desabafo. Fica aí a demonstração para vocês. Tá? Eu coloquei lá o HC, é o 227990, tá? Lá no STF, em que há um voto muito legal, que eu também vou estar liberando, e vocês vão poder ler esse voto e, enfim, tirar as conclusões de vocês aí. Bons estudos aí, logo a gente está retornando para trazer atualizações para vocês sobre o mundo do júri. Grande abraço.